Seja muito bem-vindo à Comissão Executiva. O Acordo de Parceria Transatlântica de Comércio e Investimento, o chamado TIP, tem como objetivo eliminar barreiras aduaneiras e de regulamentação entre a União Europeia e os Estados Unidos. Começou a ser negociado em 2013 e há estudos que indicam que pode aumentar a riqueza europeia em 120 mil milhões de euros por ano, ou seja, uma família média europeia poderá ganhar mais 545 euros anuais. Estima-se ainda a criação de 2 milhões de empregos, 42 mil dos quais em Portugal. Mas há quem conteste os benefícios do acordo. Uma petição a pedir o fim das negociações, promovida por 400 organizações da sociedade civil, já foi assinada por 2 milhões de europeus de 14 Estados-membros, 7 mil em Portugal. Na Comissão Executiva de hoje debatemos se a Europa, e Portugal em particular, tem mais a ganhar ou a perder com a abertura das fronteiras aos bens e serviços norte-americanos. São nossos convidados António Neto da Silva, economista, Fernando Antas da Cunha, advogado, e Nuno Cunha Rodrigues, professor de Direito. Sejam muito bem-vindos. Nuno Cunha Rodrigues, qual é a importância deste acordo para a Europa e para Portugal em particular? Bom, há vários aspectos incluídos nestas negociações e este acordo surge no momento em que há alguma paralisação da Organização Mundial de Comércio. Na sequência da chamada Ronda de Doha. A Ronda de Doha iniciou-se em 2001, está, diria, congelada. Este ano haverá uma conferência em Nairobi, em 15 de dezembro, onde se prevê eventuais avanços, mas o certo é que, face a essa paralisação, diferentes blocos económicos a nível mundial têm procurado outras soluções, como seja, neste caso, a União Europeia e os Estados Unidos perceberam que é preciso juntar esforços para, de alguma forma, contrariar o movimento de capitais que tem ido para a Ásia, também para a América Latina, e, portanto, eliminando, através deste acordo, alguns obstáculos pautais, poucos ainda existentes, mas, sobretudo, obstáculos não pautais existentes entre estes dois blocos, ao nível da regulamentação. E, portanto, surge como um acordo que tenta, de alguma forma, contrariar a dinâmica da globalização mundial e reforçar o peso que estas duas economias têm. Basta pensar que estas duas economias representam cerca de metade do PIB a nível mundial e, portanto, têm um peso decisivo. E por isso é um acordo que se apresenta fundamental para a União Europeia e para os Estados Unidos e que aparentemente trará uma dinâmica à economia extremamente vantajosa. E em que fase é que estão as negociações nesta altura? Começaram em 2013, tem surgido muita polémica. Em Portugal fala-se pouco desta negociação, mas têm surgido alguns pontos polémicos que vamos aprofundar mais daqui a pouco. Mas em que fase está nesta altura a negociação? As negociações começaram em 2013, neste momento ocorreu recentemente a 9ª ronda de negociações. Aquilo que se apontava inicialmente era que as negociações estivessem concluídas antes do termo do Presidente Obama, do termo do mandato do Presidente Obama na Casa Branca. Aparentemente as negociações estão a ocorrer a bom curso, há alguns pontos que podemos referir e que estão em discussão e, portanto, envolvem alguma polémica entre os negociadores. No entanto, mesmo que o acordo não fique concluído antes do Presidente Obama terminar o seu mandato, aparentemente nos Estados Unidos há algum consenso político, nomeadamente do Partido Republicano, e, portanto, este acordo, na minha perspectiva, será concluído, mesmo que as negociações não estejam encerradas até o termo do mandato do Presidente Obama, e, portanto, poderá ser concluído depois. De facto, é um acordo fundamental, um acordo muito profundo, que envolve diferentes áreas da atividade económica, que vão afetar seguramente Portugal, mas que, infelizmente, tem sido pouco percepcionado no nosso país. Lá fora, na Europa, tem havido, de facto, várias manifestações sobre o acordo, quer nos aspectos mais vantajosos, quer nos aspectos mais negativos do acordo. Em Portugal, infelizmente, há escassa discussão, ainda que haja muita informação. As negociações têm decorrido de forma muito transparente. Sempre que há uma ronda de negociações, imediatamente através da internet... Isso é um dos pontos polémicos, precisamente, é que tem havido, e agora passo aqui a palavra ao Fernando Antas da Cunha, este acordo tem sido polémico também, porque tem havido acusações por parte de alguns cidadãos, digamos assim, de que tem sido muito pouco transparente e há uma grande limitação na consulta ao processo e aos documentos do mesmo. Este acordo, pela dimensão que tem, não é diferente de todos os outros que são negociados. E, por norma, estas negociações nunca são públicas, precisamente porque estão envolvidos temas tão vastos e tão complexos que o facto de vir a cada momento, a cada ronda de negociação,
de uma forma completamente transparente, vir para o público aquilo que está a ser negociado, pode ser, inclusivamente, o entrave para a própria conclusão do texto. Os críticos apontam essa falta ou menos transparência nas negociações como uma cada vez maior posição e um cada vez maior peso dos chamados lobistas junto destes grupos que negociam por parte dos Estados Unidos e por parte da Europa. Parece-me que este é um caso de negociação típico, como existe muitos outros, e que nós não estamos isolados na discussão deste tratado. Nós temos os Estados Unidos a terminar umas negociações precisamente idênticas ou muito parecidas com 11 países do Pacífico Sul. Tivemos já um acordo recentemente celebrado com o Canadá, que também implicou muitas das matérias que agora estamos aqui a discutir com os Estados Unidos da América. Portanto, parece-me que essa transparência tem havido, as críticas têm sido tantas que, ao fim e ao cabo, começou a existir alguma comunicação concertada, quer da parte dos Estados Unidos da América, quer da parte da Europa, com alguma evolução destas negociações, como dizia. Mas há documentos que são secretos. Há documentos que só podem ser vistos por alguns eurodeputados, por alguém que está a participar nas negociações, mas é como digo, quer dizer, estamos a falar de um acordo que vai ter uma importância absolutamente fundamental no futuro destas duas economias. E quando estamos a falar de um peso de mais ou menos 50% do PIB mundial, evidentemente que estar a participar pessoas que não têm toda a informação e muitas vezes não têm sequer formação para perceber aquilo que se está a discutir, parece-me a mim que não tem a ver com uma falta de transparência, tem a ver com segurança para que as coisas possam chegar a um bom termo. Nós sabemos que o objetivo inicial deste tratado era que estivesse concluída a sua redação final no final de 2015. Parece-me que é mais ou menos consensual que isso não acontecerá, muito provavelmente, antes de final de 2016. Embora haja algum consenso nos Estados Unidos da América, coloca-se a questão das eleições norte-americanas, dependendo de quem vai ser eleito, poderá aqui criar alguns entraves na conclusão deste tratado. De qualquer forma, será um acordo que terá de ser aprovado pelo Parlamento Europeu e pelo Congresso norte-americano, por os dois. Não é? Portanto, tem que ser. E essa é a questão, é que basta que haja um Estado. Falando agora da parte que nos interessa, digamos assim, será o Parlamento Europeu a ratificar esse acordo e os Estados-membros também. Certo. Isso poderá dar garantias de que o acordo será efetivamente conhecido em todos os seus detalhes e pormenores. Naturalmente vai ter que ser. A única coisa que existe uma certa reserva neste momento concertada tem a ver com o teor das negociações e não daquilo que está a ser negociado. Existe uma vastíssima informação de quais é que são os pontos que estão, quais é que são os objetivos deste tratado, aquilo que representa as maiores divergências nas posições dos críticos relativamente ao tratado, da qual poderemos falar à frente. Eu apenas, de facto, há uma que me deixa um bocadinho mais cético, que é a possibilidade de haver um órgão ad hoc para resolução de disputas entre aquilo que são as empresas supranacionais e os Estados-membros. Esse tem sido um dos pontos mais chamado polémicos. ISDS, portanto, este organismo já veio, Juncker veio dizer que estava fora das negociações e fora do pacote, mas há outros no qual Portugal se inclui, que diz que o mandato que foi dado à Comissão foi precisamente para negociar, inclusivamente com a possibilidade deste organismo de resolução de disputas, entre aspas, entre empresas, eventualmente não é do que a possibilidade de uma grande empresa pôr um Estado membro em tribunal por entender que está a haver violação, em particular, de concorrência ou alteração de regras. Isto pode ser um bocadinho sensível quando estamos a falar de empresas com as dimensões daquelas que existem nos Estados Unidos da América, que muitas vezes têm um peso muito maior, ou um peso equivalente, muitas vezes, a alguns dos Estados-membros que compõem a Europa. Portanto, este é um tema que não tenho uma opinião formada, mas é um tema que merece ser discutido com bastante cuidado e, aparentemente, está, mesmo no próprio seio da União Europeia, existe uma grande divergência relativamente a isso, porque parece que é mais ou menos unânime para a maior parte dos Estados que isto é um tratado que todos queremos, que vai trazer benefícios indiscutíveis, quer para um lado, quer para o outro lado do Atlântico, mas existem aqui, de facto, pontos que têm que ser muito bem analisados e muito bem discutidos. António Neto da Silva, os números apontam para um aumento do PIB em 120 mil milhões de euros, maior rendimento para as famílias, mas há quem conteste estes números
e diga que as desvantagens serão maiores porque com o aumento da concorrência haverá empresas que terão que fechar, haverá despedimentos. Qual é a análise que faz do impacto que um acordo desta natureza poderá ter na economia? Eu não queria ficar reduzido a análises de números, porque a questão fundamental aqui não são números. É evidente que há empresas que poderão ir à falência se não se tornarem competitivas, se não se adaptarem ao mercado, como irão em qualquer circunstância. E, da mesma forma, nos Estados Unidos também poderão ir à falência, porque, eventualmente, os têxteis, as exportações de têxteis nacionais, que tendencialmente poderão aumentar da ordem dos 30%, segundo estudos já efetuados, e que valem o que valem, também poderão fazer ir à falência empresas americanas. Portanto, num processo de abertura e de liberalização, é muito difícil estar a dizer que as coisas se passarão sem qualquer problema. Aquilo que se trata é, de facto, de um aumento muito profundo de risco, da mesma forma que a globalização competitiva constitui um aumento enorme de risco para os empresários, é disso que estamos a falar, e da mesma forma que a globalização, e essa sim, com muita gravidade, ao permitir-se que a China entrasse na Organização Mundial de Comércio sem respeitar os mínimos daquilo que são questões sociais, questões laborais, com custos ínfimos, porque constituía um mercado enorme para um Ocidente que começava a declinar e que já não tinha por onde crescer se não fosse a abertura de mercados daquela dimensão. Portanto, a globalização competitiva com a entrada da China, da Índia e de outros países, quando não estavam em circunstâncias sociais para concorrerem de forma aberta connosco, criaram estes problemas que nós estamos a sentir. Não será dos Estados Unidos que virá a grande dificuldade, mas é importante dizer aqui um conjunto de pelo menos 6 coisas. Em primeiro lugar, a grande razão para este acordo, e por isso ele não se fez antes, está-se a fazer agora, já poderia ter sido feito muito antes. Ao fim e ao cabo, o Atlântico foi até 1984 a área onde havia mais transações, não apenas comerciais, mas também de investimento direto. Mas o natural teria ter sido feito no âmbito da Organização Mundial do Comércio? Não necessariamente, não. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a grande razão pela qual este acordo está a procurar ser feito é que a China está a fazer uma expansão territorial através da Ásia e, portanto, está a ocupar regiões que tendencialmente ficam sob a sua alçada de influência. Os Estados Unidos sentiram a absoluta necessidade de garantir com a Europa, com o seu parceiro natural, que a zona de influência do Ocidente permanecia intacta. Isto só se consegue por aumento de aprofundamento das trocas comerciais, das dependências económicas entre os países, como a União Económica, a União Europeia mostra. Mas uma outra, e por esta mesma razão geopolítica, os Estados Unidos não estão a fazer um TTIP apenas com a Europa, estão a fazer um TTIP com os países asiáticos, excluindo a China, mas incluindo o Japão. Precisamente pela mesma razão de geopolítica. Da mesma forma que ao fazer com a Europa, não está a fazer com a Rússia. Portanto, o que está a querer dizer é que os Estados Unidos querem isolar a China. Querem isolar, querem pelo menos contrariar o aumento de influência geopolítica e geoestratégica da China e também, obviamente, da Rússia, e por isso a Rússia não está incluída nestas negociações. Em segundo lugar, dizer que há muitas coisas a ultrapassar. Uma primeira coisa a ultrapassar é o Buy American. O Buy American Act obriga nas compras públicas a que as compras públicas sejam, desde que haja produção americana competitiva, as compras têm que ser feitas, portanto, nos Estados Unidos. E isto é muito importante porque as maiores empresas que fornecem a maior parte das compras públicas, aquelas com mais significado, são empresas com uma capacidade de lobby nos Estados Unidos fortíssima. E, portanto, não é claro que este acordo se vá fazer. Não é uma crítica ao acordo, mas não é claro que este acordo se vá fazer. Um outro ponto é a questão da dimensão do mercado. Isto tem a ver com Portugal. Mesmo que este acordo se faça, mesmo que no estudo das vantagens comparadas nos digam que os têxteis e o vestuário vão aumentar em 30% as exportações, que os produtos processados alimentares vão aumentar um 25%, que a energia vai aumentar
4,6%. O certo é que, por exemplo, os setores da maquinaria elétrica conhecerão um decréscimo de 13%, os químicos 9%, etc. Portanto, isto não é claro, não é bom para todos os setores, é bom para alguns setores, onde os picos tarifários são maiores nos Estados Unidos e vai ser mau para outros, onde os Estados Unidos são mais competitivos. Mas nós temos um problema. Eu, enquanto estive no governo, fiz uma campanha de promoção da imagem de Portugal nos Estados Unidos. Quando estive na União Europeia, como Presidente da Comissão das Relações Externas da Política Comercial e da Cooperação, fiz também uma série de incursões nos Estados Unidos e há uma coisa que se nota. Os americanos muitas vezes querem comprar a Portugal, nós não temos capacidade de produção para responder às encomendas. Ou seja, as encomendas feitas do lado americano são normalmente de uma dimensão que nós que somos incapazes de cooperar, ou seja, as empresas não se conseguem pôr de acordo para juntas responderem à procura. Normalmente temos muita dificuldade em aproveitar as grandes vantagens que este mercado, que está muito mal explorado por Portugal, muito mal explorado, 4% das exportações portuguesas. Mas isso tem a ver com as tais barreiras alfandegárias, com regulamentação? Não, aqui tem apenas a ver com o facto das empresas americanas, dos potenciais compradores americanos, terem uma dimensão tal que, quando fazem uma encomenda de milhões de peças ou de milhões de garrafas de vinho, etc., e não há nenhuma marca de garrafa de vinho, tirando o Mateus Rosé, cuja qualidade, cuja natureza de vinho eu me questiono, mas não importa, eles gostam, mas tirando este tipo de produto standardizado, não há nenhuma empresa portuguesa que consiga responder ao nível de compras. Mas haverá nichos de mercado que poderão ter as portas abertas? Eu estou a chamar a atenção para determinados pontos com os quais é preciso ter cuidado. Um outro ponto que é muito importante é a capacidade negocial da União Europeia. Enquanto que os Estados Unidos negociam como um país, nós temos 27 países sentados à mesa a negociar. Ou seja, os americanos sabem exatamente qual é o mandato dos negociadores europeus, mesmo antes deles sentarem à mesa da negociação. E isto é, de facto, uma situação preocupante, não tem a ver com outro tipo, tem a ver, desde sempre, com negociações feitas pela União Europeia, ou pela CE antes dela, com outros países, como é o caso dos Estados Unidos. O que está a dizer é que a Europa será a parte fraca nesta negociação. O que está a dizer é que a Europa será a parte fraca nesta negociação. Não é bem a parte fraca. A Europa tem este problema de ter 27 representantes de países que decidem entre si qual é o mandato que dão à equipa negocial, e quando há 27 elementos, é evidente que as fugas de informação permitem aos Estados Unidos saber exatamente qual é o mandato que tem. E, portanto, quando se sabe qual é o mandato da contraparte, a gente puxa a contraparte até ao limite e a contraparte não consegue fazer o melhor que seria possível. Um outro ponto importante é que este acordo tem a ver com aquilo que são os conceitos de Adam Smith e de Ricardo e com a criação do comércio, com os princípios de criação de comércio e de desvio de comércio. É evidente que a liberalização do comércio a nível internacional com países em níveis de desenvolvimento e de apoios sociais, como é o caso dos Estados Unidos em relação à Europa, são, de facto, boas. Elas tendem a permitir um aumento da riqueza dos dois lados. E, portanto, este acordo será bom deste ponto de vista, não tenho qualquer dúvida sobre isso. Aquilo que eu aconselharia os empresários portugueses a fazer é que avancem para os Estados Unidos, para aquele mercado, procurem vender lá, tenham em conta que não é apenas um mercado, é um conjunto de mercados, porque todas as parcelas dos Estados Unidos não são homogéneas e, consequentemente, não fiquem à espera deste tratado para começarem a fazer comércio e, eventualmente, investimento nos Estados Unidos. Nuno Cunha Rodrigues, poderão ter que esperar muito. Quero comentar aqui algumas das afirmações de António Neto da Silva. Não estaria totalmente de acordo. Em primeiro lugar, depois do Tratado de Lisboa, o artigo 207 passou a dar esta competência para a negociação à Comissão Europeia. A política comercial externa passou a ser uma competência exclusiva da União, foi retirada dos 28 Estados-membros e, portanto, atualmente os Estados-membros não são tidos nem achados diretamente nestas negociações. Quem negocia é a Comissão Europeia. É a Comissão Europeia. No final, o Conselho será ouvido em harmonia com o Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu tem estado a acompanhar diretamente as negociações. Muito curiosamente, aliás, o professor Vital Moreira era o presidente da Comissão de Comércio Internacional do Parlamento Europeu que acompanhava estas negociações e, portanto, os Estados-membros estão neste momento um pouco mais aliados às negociações, fruto do Tratado de Lisboa, que veio conferir esta competência exclusivamente. Só um esclarecimento. Uma coisa são os tratados e aquilo que a lei diz, outra coisa é aquilo que se pratica. Eu conheço por dentro aquilo que se pratica. E, portanto, as coisas são exatamente como eu estou a dizer. Ninguém toma decisões sem estarem informados e sem terem tido o ok da maior parte dos países.
E, portanto, uma coisa é o que a lei diz, uma coisa é o que se diz que é assim que é feito, mas depois outra coisa é a prática permanente. Porque, obviamente, nenhum país da União Europeia permite que, em áreas que lhe toquem, as negociações sejam feitas sem serem ouvidos. E, Mas eu penso até que, inclusivamente, relativamente a este tratado, houve um mandato específico, com pontos específicos dos 28. Conferido pelo Conselho à Comissão, justamente. E com pontos concretos daquilo que... Porventura, para ultrapassar a tal fragilidade que desculpem lá. poderia eventualmente existir. Eu sou do Conselho de Administração da Eurospace, da Associação das Indústrias do Espaço. Aliás, temos agora, na próxima quinta-feira, uma reunião em Paris. Não se dá um passo na área do espaço sem nós sermos consultados. E não somos um país membro, somos uma associação empresarial europeia. Portanto, uma coisa é o que se diz na lei, outra coisa é aquilo que se pratica. Sim. Aliás, como os advogados sabem perfeitamente, vocês sabem perfeitamente disso, não estou a dizer nada que não seja sabido. Rodrigues, quando havia outro ponto, quando António Neto Silva falou no Buy American Act. A questão do Buy American Act é uma questão sensível. O Buy American Act diz respeito aos chamados contratos públicos e, de facto, há algum proteccionismo nos Estados Unidos ao nível chamado subfederal, porque os Estados Unidos já fazem parte do chamado Acordo sobre Contratos Públicos, que surgiu no contexto da Organização Mundial de Comércio e que envolve 43 Estados. Portanto, ao nível federal, de facto, os Estados Unidos já fazem parte do Acordo sobre Contratação Pública, aí estão obrigados por esse acordo no contexto da Organização Mundial de Comércio, mas, de facto, o doutor tem razão, ao nível subfederal, há ainda algum proteccionismo e um dos pontos que está em negociação diz respeito justamente à chamada contratação pública, aos mercados públicos e à tentativa de liberalizar entre os lados do Atlântico. Mas este Buy American Act, no fundo, prevê o quê? Que num concurso público sejam privilegiadas as empresas americanas se houver um concorrente americano? Aliás, por exemplo, no Brasil, neste momento, também há o chamado regime das margens de preferência, que foi a Presidente Dilma que aprovou em 2010, e que determinou algum proteccionismo na contratação pública no Brasil, e só neste momento é que a União Europeia está a acordar para o problema e está a pensar retaliar o Brasil, porque uma empresa brasileira pode se apresentar na Europa em concursos públicos livremente, digamos, e uma empresa europeia não pode no Brasil. Nos Estados Unidos pode a nível federal. Aliás, os Estados Unidos são litigantes na OMC, aliás, sobre estes casos. Há casos interessantes em que os Estados Unidos litigaram contra a Coreia do Sul, porque justamente a Coreia do Sul não os deixava apresentar-se num concurso público no aeroporto em Seul. E, portanto, aí, a nível federal, a questão do Buy American Act não é tão premente, é mais, de facto, a nível subfederal, e é um dos pontos que está em discussão no TTIP. Exatamente. Ou seja, poderá ser eliminado? Poderá ser eliminado, e há aqui uma vantagem, porque as empresas europeias, hoje em dia, querem se expandir, querem encontrar novos mercados públicos, e de facto, encontram estes problemas de proteccionismo a nível mundial. Só os países desenvolvidos é que fazem parte do tal acordo sobre contratos públicos da OMC. Países como a Índia, a China, o Brasil não fazem parte desse acordo e, portanto, está-se a tentar aí no contexto da OMC que eles passem a aderir ao acordo. A China está neste momento num processo de negociação que, se for concluído, irá, de facto, criar um novo mercado muito grande para as empresas a nível europeu, na contratação pública, nos mercados públicos. E, portanto, este é um dos pontos que está em discussão justamente no TTIP, mas creio não será o ponto mais sensível. Aí há algum consenso, até porque a maior parte dos acordos da União Europeia com outros Estados envolve sempre a questão da contratação pública e permite alguma abertura de mercados, e aí os Estados Unidos estão sensíveis e, portanto, a abrir, como foi o Canadá, enfim, nesse ponto. Fazemos agora um curto intervalo nesta Comissão Executiva, que volta já a seguir. Até já.